I've tried a gazillion of ways to learn English, but nothing really worked for me. And then I discovered these three simple principles that I use to really learn the language. And in this video, I'm gonna share them with you and how you can use them to learn the language yourself. So let's get started. O primeiro princípio é basicamente como que o cérebro aprende um idioma. E o cérebro ele aprende o idioma estando nas condições corretas. E a partir do momento que você cumpre essas duas condições, o cérebro começa a aprender. A primeira condição é: você precisa estar num ambiente de baixo estresse. Então, se você está num ambiente, por exemplo, em que seu professor de inglês te manda falar inglês sem você estar pronto, sem você estar preparado, e aquilo te deixa estressado, e aquilo te deixa nervoso, aflito, às vezes nem com vontade de ir para a aula, tá errado. Você não vai aprender inglês num ambiente como esse. Muitas vezes é o que as pessoas enfrentam também a fazer um intercâmbio, por exemplo. Chegando lá, elas acham que lá vão aprender a falar inglês, estou nos Estados Unidos, estou na Irlanda, aqui agora vai. Chegando lá, elas travam. Por quê? Porque o ambiente é estressante. Ela não sabe o que falar, ela não sabe o que fazer. Estando naquele ambiente, ela não vai aprender o idioma, porque tem muito estresse. O que a gente conclui que um ambiente mais tranquilo, como a nossa casa, o nosso carro, o nosso lar, um lugar que a gente se sinta confortável, é muito melhor para aprender o idioma. Então, não necessariamente eu preciso ir para os Estados Unidos, por exemplo, para aprender o idioma. Eu posso aprender do meu quarto, com acesso à internet, da coisa mais básica e simples possível. É muito tranquilo. E quanto mais desestressante ou quanto mais confortável é o ambiente, mais você vai aprender. O segundo fator que o cérebro leva em consideração em relação ao aprendizado, e eu digo cérebro porque o aprendizado ele vai acontecer de maneira inconsciente, mas eu já entro nesse mérito. O segundo ponto é: você precisa estar num ambiente de alta compreensão. E aí o segundo erro dessas aulas tradicionais de inglês: elas não necessariamente te proporcionam um ambiente de alta compreensão. Às vezes você é inserido num ambiente que tem umas pessoas muito avançadas, umas pessoas muito iniciantes, e você está ali largado, sem necessariamente saber em que momento aquilo se encaixa para você, sem compreender o que um está falando, sem compreender o que o outro está falando. Ou às vezes você está num intercâmbio, você está envolto ali por diversas pessoas e as pessoas não necessariamente estão com paciência para te explicar o que elas estão falando, para falar devagar, para apontar, para fazer uma mímica, para ficar compreensível. Então, obviamente, você não vai aprender. Você está imerso em blá blá blá, em nervosismo. E isso não é o ambiente mais saudável possível para você aprender o idioma. O ambiente mais saudável possível é um ambiente desestressante, de alta compreensão. E como que eu, sendo um iniciante completo no idioma, teria uma alta compreensão, né? Parece impossível. Como eu vou compreender se eu nem sei o que o cara está falando? Como que eu consigo entender o que eu não conheço? E é aí que entra um princípio muito simples, que é o princípio do input compreensível, que é uma forma de você compreender aquilo que você ainda não tem a competência para compreender. E ele pode se dar de várias formas. E uma das formas é através dos gestos, dos visuais, das expressões, e aquilo vai auxiliar a sua compreensão de maneira geral do idioma. Então, por exemplo, beard. This is my beard. My beard. This is my beard. This is my hair. Hair. My hair. Hair. My hair is curly. Curly. Curly hair. I have curly hair. Então percebe que, por mais que você não tenha um conhecimento prévio, você consegue entender o que eu estou falando. Eu consigo falar black shirt, black beard, black hair, black glasses. Tudo é compreensível se feito da maneira correta. Claro que eu posso começar de coisas mais visuais, mas eventualmente, conforme sua compreensão e seu vocabulário for expandindo, você vai expandir para conceitos mais abstratos e deslocados no espaço. E uma das melhores... Agora a gente entra, né? A gente falou sobre como o cérebro aprende, agora a gente entra em duas dicas práticas para você desenvolver um pouco mais a sua compreensão e desenvolver um pouco mais o seu vocabulário dentro do inglês. E duas coisas que você vai ter que fazer.
Simplicidade, primeira dica, simplicidade e clareza é muito melhor do que a complexidade. Então, se você hoje faz Duolingo, faz app, estuda gramática, faz isso, faz aquilo, vê um vídeo com legenda, vê sem legenda, faz um inferno, faz um monte de coisa, resume para uma atividade só. A tese do livro A Única Coisa nos diz que é muito melhor fazer uma coisa só, porque essa uma coisa só vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário. Então, a imersão, através do Comprehensible Input, através das mensagens visuais que tornam o auxílio, que tornam o que você ouve mais compreensível, isso é o que vai ser o 80-20, vai ser a única coisa, vai ser o mais importante, que vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário. E às vezes basta a curiosidade de procurar vídeos como esse na internet, para você começar a desenvolver uma compreensão dentro do idioma. E se dá o tempo suficiente para isso acontecer, porque não vai acontecer do dia para a noite. Então vamos lá, simplicidade e clareza. Tira todo o excesso, deixa uma coisa só. E essa coisa pode ser ver vídeos ou pode ser talvez a leitura. Talvez a leitura seja a segunda coisa, vamos dizer assim. Se você já está no nível se você já está no nível avançado, talvez migrar para somente leitura seja o passo correto. Se você está no nível iniciante, é melhor que você utilize os vídeos principalmente. Vamos deixar assim, então. Para pessoas que estão no nível extremamente iniciante, a única coisa que você tem que fazer é ver vídeos de input compreensivo, mais nada. Para quem já está no nível avançado, você pode substituir esses vídeos pela leitura. E a leitura ela não pode ser feita de qualquer forma, ela tem que ser feita de uma forma eficiente para você expandir o seu vocabulário e para você aumentar a sua compreensão do idioma. E também para você treinar a sua pronúncia, tudo ao mesmo tempo, de maneira simples e de maneira rápida e de maneira que não tenha complicações demais no processo. E a maneira que eu encontrei de fazer isso é através do aplicativo do Eleven Labs. Existe um aplicativo, Eleven Labs Reader. Eu não estou sendo patrocinado, não é uma propaganda, é só o que eu uso mesmo. O aplicativo, ele é um aplicativo de leitura. Então você faz o upload de artigos, de livros lá no aplicativo, ele vai, utilizando uma inteligência artificial, ler aquilo em voz alta. Mas significa que é ruim só porque é inteligência artificial? Não, é excelente. É melhor até do que um narrador humano, na minha opinião. E o que acontece? Eu utilizo aquele aplicativo para fazer o seguinte. Eu vou deixar bem devagar a leitura, então eu consigo, por exemplo, para ele ler na velocidade 0.5. E ali nas velocidades 0.5, conforme ele vai lendo bem devagarzinho, eu vou lendo em voz alta depois que eu escuto o que ele falou. Então, por exemplo, se ele fala "This is the line that I'm reading", ele vai falar bem devagarzinho e eu vou olhando ali e vou falar junto com ele. Eu vou ouvir ele primeiro como ele falou ali no aplicativo, como a inteligência artificial falou, para depois eu reproduzir o mais próximo possível da forma que ela falou. Então eu vou falar "This is the line that I'm reading". E se eu não entender? E se ficar muito confuso? Aí eu posso traduzir, não tem problema eu traduzir. Mas eu devo traduzir uma palavra só? A frase inteira? Na minha opinião, quanto maior o chunk que você traduzir, quanto maior o pedaço que você traduzir, melhor. Então se você puder traduzir uma frase inteira, parágrafo inteiro, é melhor do que você traduzir uma palavra só. Por quê? Porque o conhecimento do significado das palavras, ele não dá da palavra para o todo, ele dá do todo para as palavras. Então, por exemplo, minha tia fez um macarrão essa semana, um macarrão excelente. Então minha tia é uma cozinheira de mão cheia. Significa que ela cozinha mãos cheias? Significa que ela cozinha com a mão cheia? Não. Significa que ela é uma excelente cozinheira. Então as palavras ganham significado de acordo com o contexto e com a frase. E assim deve ser a nossa tradução. A gente traduz o contexto para entender o que as frases querem nos dizer e as palavras vão ganhar o significado a partir disso. E não necessariamente aquele significado faz sentido. Por exemplo, eu falar que uma pessoa é uma cozinheira de mão cheia faz algum sentido na prática? Não, mas eu transmito exatamente a mensagem que eu quero transmitir. E é só isso que eu tenho que fazer, compreender a mensagem. Se eu estou compreendendo a mensagem, eu estou adquirindo idioma. Então, um ambiente de baixo estresse vai permitir um ambiente também de alta compreensão, e um ambiente de alta compreensão vai permitir que seu cérebro faça finalmente a aquisição daquele idioma de maneira natural, e não através de estudo, de aplicativo, de gramática, disso e daquilo. Certo? Espero que tenha ficado claro. Se isso fez sentido para você, eu tenho um link aí na descrição do meu curso Estratégias para Fluência, que eu deixo isso mais claro, essas estratégias que você pode utilizar para chegar até a fluência.
ou se você quer um acompanhamento mais individualizado e mais específico para você, tem aí na descrição a minha mentoria e é só clicar no link. Um abraço.